Oi, gente, bom dia aí, tudo bem? Então, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o valor do pi, tá? O que o pi tem a ver com a circunferência. Vou falar também um pouquinho sobre as quatro operações com números decimais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos falar também um pouquinho sobre porcentagem, tá bom? O que é a porcentagem, como é que calcula, e raiz de fração e de número decimal, tá ok? Parece muito, mas são poucas páginas da apostila, tá bom? Da página 88 a 93. Então é só pegar essas páginas, estudar e fazer os exercícios que estão lá. E na próxima aula eu corrijo esses exercícios, tá bom? Então um abraço para todo mundo aí, tá? Estudem direitinho e até a próxima aí. Então, gente, aqui a gente vai ver como obter um valor aproximado do π, né? Π é aquele número, né? 3,1415, ok? Então vamos lá. Então, gente, ó, peguei aqui a circunferência, tá? E um pedaço de barbante. Vou colocar o barbante aqui no início da circunferência, tá? Um ponto aqui que eu escolhi para início. E vou dar uma volta na circunferência, tá? Com o barbante. Até encontrar a ponta inicial, tá vendo? Então marquei aqui e vou cortar então o barbante. Então, aí está meu barbante cortado, tá ok? Ó, do início do barbante até aqui, ó, deu 30 centímetros, tá? Então eu marquei aqui, ó, nesse ponto aqui 30 centímetros. Eu vou medir agora o resto, tá? Daqui até o final do barbante, tá? E somar os 30 centímetros para saber qual o tamanho total da circunferência, né? Isso aqui é o pedaço do barbante, eu cortei do contorno da circunferência. Então ele representa o quê? O tamanho da circunferência, ok? Então, agora medindo o outro pedaço, ó, até aqui deu 30, né? Do início do barbante, tá? Até aqui deu 30. Mais o restinho do barbante aqui, ó, deu 22,5 centímetros. Então 30 daquele pedaço, né? Do barbante mais 22,5 vai dar 52,5 centímetros, ok? Então a circunferência mede 52,5 centímetros. Vou fazer o quê? Eu vou medir o diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância que vai de uma extremidade da circunferência, da extremidade, passa pelo centro dela e vai até a outra extremidade, tá? Então isso aqui é o diâmetro, ó. Vai de um ponto da circunferência, passando pelo centro, até a outra extremidade. Eu coloquei a régua aqui, ó, e medi que desse ponto no extremo aqui até esse, passando pelo meio, o diâmetro, ele mede 22,5 centímetros. Então o diâmetro é 22,5 centímetros. Bem, gente, ó, aqui está então o valor da circunferência, né, que a gente mediu, 52,5 centímetros. Aqui está o diâmetro de 16,5 centímetros. Vamos dividir então o valor da circunferência, tá? 52,5 pelo diâmetro 16,5. Para dividir com vírgula, a gente não pode, tem que tirar a vírgula, mas só pode tirar a vírgula se tiver o mesmo número de casas decimais. Se não tiver, eu acrescento zeros para igualar as casas decimais. Mas nesse caso aqui, ó, cada um desses números tem uma casa decimal. Aqui o 5 é uma casa, né? E aqui esse 5 é uma casa. Ambos têm uma casa decimal. Então eu posso tirar a vírgula porque o número de casas decimais são iguais nos dois números. Então tirando a vírgula, a gente vai dividir 525 por 165. Isso vai dar 3, tá? Então fica, ó, 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Vai 1. 3 vezes 18, 1, 19, para 22, 3. Vão 2. 3, 1, 3, e 2, 5, para 5 nada. Aí ficou 30. Se eu quiser a par decimal, o que eu faço? Vírgula e acrescento um zero. Então ficou 300. 300 dividido por 165 dá 1. 1 vezes 5, 5, para 10, 5. Vai 1. 1 vezes 6, 6, 1, 7. 7 para 10, 3. Vai 1. 1 vezes 1, e 1, 2 que foi, para 3, 1. Coloco outro zero para dividir de novo. 1350 por 175 dá 8.
8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Vão 4. 8 vezes 6, 48. E 4, 52. 52 para 55, 3. Vão 5. 8 vezes 1, 8. Mais 5, 13. Para 13, nada. Ficou 30. Se eu colocar um zero aqui, vai dar 300 de novo. Então vai dar 1 de novo. Que vai sobrar 135, que vai virar 1350, que vai dar 8 de novo. Então a dízima é 3,18, 18, 18, né? Ok? Mas você sabe que o valor exato do π é esse daqui, ó. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, infinito, né? Vai sempre mudando, porque é um número irracional. Tá? Não, isso aqui não é uma dízima periódica, não é dízima, vai sempre mudando, é um irracional. Esse valor exato do π só pode ser obtido por cálculo, tá? Experimentos práticos não conseguem obter o π, só através de cálculo matemático, ok? O que a gente fez aqui é um valor aproximado. Note que esse valor aproximado aqui, né, se a gente multiplicar então o π, né, pelo diâmetro, a gente tem o que? A circunferência. Então essa é a fórmula da circunferência, é π vezes o diâmetro da circunferência, ok? Mas usando o π correto, né? 3,14, aproximado, né? Vou usar isso tudo aqui. Usa só 3,14, ok? Olha aqui a nossa circunferência de novo. A distância que vai do meio da circunferência até a extremidade é o raio. Você note que, né, pegando esse raio, né, para baixo e para cima, eu tenho a distância toda, que é o diâmetro. Então, na fórmula, geralmente a gente coloca também, em vez de colocar π vezes o diâmetro, como o diâmetro é 2 vezes o raio, né, 2r, na fórmula, às vezes aparece C igual a 2πr, ou seja, o raio 2 vezes o valor de π, tá? Uma vez que, né, o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? Vamos ver um pouquinho de adição e subtração de decimais, ok? Então, na adição e subtração de decimais, números com vírgula, a regra é a seguinte: coloca sempre vírgula em cima de vírgula, vírgula embaixo de vírgula, tá vendo? Então, por exemplo, quero somar 3,7 com 5,68. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula, então isso fica então o 5 embaixo do 3, o 6 embaixo do 7. Então vamos lá. Ó, 0 mais 8, 8. 7 mais 6, 13, vai 1. 1 e 3, 4. 4 e 5, 9. 1 e nada, 1. Então, a vírgula baixou na mesma direção, tá vendo? Então, deu 19,38. Agora, uma subtração. 43,2 menos 7,67. Mesma coisa, ó, vírgula embaixo de vírgula. Bem, aqui não tinha nada, coloquei um 0 então, tá? 0 menos 7 não dá. Então, pedi emprestado por 2, passou 1 para cá, ficou 10. O 2 perdeu 1, né? Ficou 1. Então, 10 menos 7, 3. 1 menos 6 não dá. Então, vai pedir emprestado aqui o 3, né? O 3 vai virar 2. E aqui vai virar 11. 11 menos 6, 5. 2 menos 7 não dá. Então, tirando 4 fica 3. Aqui vai ficar 12. 12 menos 7, 5. 3 menos nada, 3. Ó, vírgula embaixo de vírgula, então a vírgula entra aqui, 35,53. Agora a multiplicação. Na multiplicação decimais, ó, você pode colocar um embaixo do outro, tá? A vírgula não precisa estar embaixo de vírgula. Você vai multiplicar normalmente, que nem aqui, ó, 1,3 vezes 2,7. Você vai multiplicar como fosse 13 vezes 27. E vai colocar a vírgula no final, de acordo com o número de casas decimais que você tem na sua conta. Então você vai somar o total de casas decimais dos dois números, e esse total vai ser o número de casas decimais da sua resposta. Então vamos lá. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9. Dá um espaço antes de multiplicar o próximo algarismo da dezena aqui, né? Ó, 2 vezes 3, 6, deu espaço, né? 2 vezes 1, 2. Somou, ó, 1 mais nada, 1. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 e 2, 3. 351. Agora coloca a vírgula. Eu vou olhar meus números e contar o total de casas decimais. Esse 1,3 tem uma casa só, que é o 3. O 2,7 também só tem uma casa, que é o 7.
Então, uma casa desse com uma casa desse são duas casas. Então, minha resposta tem que ter duas casas decimais. Uma, duas, então a vírgula fica aqui. Outro exemplo, 5,23 vezes 3,4. Então, multiplica com força 523 vezes 34. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 5, 20. Igual ao 3. Dá um espaço aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Soma resultados. 2 com nada, 2. 9, 9, 18, vai 1. 1 e nada, 1. Mais 6, 7. 2 e 5, 7. Nada e 1, 1. Quantas casas decimais tem no total? O 5,23 tem duas casas, o 2 e o 3. O 3,4 tem uma casa, o 4. Então, duas casas decimais desse, mais uma casa decimal desse, são 3 casas. Então, minha resposta tem que ter 3 casas. 1, 2, 3 casas. Então, é 17,782. Último exemplo, 6,4 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 6, 42 e 2, 44. O 6,4 tem uma casa. O 7 não tem casa decimal, 0. Então, uma casa mais 0 casa, uma casa. A resposta tem que ter uma casa, então a vírgula aqui. A resposta é 44,8. Olha lá, divisão. Na divisão decimais, a regra é o seguinte. Eu tenho que igualar o número de casas decimais dos dois números, tá ok? E tirar a vírgula dos dois. Então, igualando as casas decimais, ó. 1,44 dividido por 1,2. 1,44 tem duas casas, 4 e 4. 1,2 tem uma casa, o 2. Para igualar as casas, eu coloco 0 em quem tem menos. Então, se isso aqui tem uma casa só, eu coloco um 0 aqui na frente. Então, ficou com duas casas. Igualei as casas decimais, eu posso tirar as vírgulas. Então, tiro a vírgula daqui e tiro a vírgula daqui. Ficou o que então? 144 dividido por 120, que dá quanto? Dá 1. 1 vezes 120, 120. 120 para 144 dá 24. Bem, 24 dividido por 120 não dá. O que eu vou fazer? Coloco vírgula, obter a parte decimal. E acrescento um 0, né? Aqui. Ficou o que então? 240 dividido por 120, que dá 2. 2 vezes 120 dá 240. Para 240 dá, sobra nada. Então ficou o que? 1,2. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 0,8 dividido por 0,02. O 0,8 tem só uma casa decimal, que é o 8. O 0,02 tem duas casas, o 0 e o 2. Então, vou acrescentar um 0 no 0,8, que tem menos casas, para ele ficar com duas também. Ele agora ficou com duas, igual ao outro que está com duas. Feito isso, eu posso o quê? Tirar as vírgulas. Sem a vírgula aqui ficou o quê? 0,80, que é 80. E aqui ficou 0,02, que é 2. Então, a conta qual é? 80 dividido por 2. Então, fazendo aqui, ó, 8 por 2 dá 4, né? 4 vezes 2, 8, para 8 nada. Abaixo 0. 0 dividido por 2 vai dar 0, né? 2 vezes 0, 0, para 0 nada. Então, 0,8 dividido por 0,02 é igual a 40. Vou falar um pouquinho sobre porcentagem, ok? Então, uma porcentagem é sempre uma fração centesimal, ok? Então, é sempre sobre 100. Então, por exemplo, 15% é a fração centesimal, 15 centésimos, 15 sobre 100. 2% é a fração centesimal, 2 centésimos. 15,3% é a fração centesimal, 15,3 centésimos. Se você quer saber a porcentagem de alguma coisa, tem que multiplicar essa fração centesimal pelo valor que você quer saber a porcentagem. Então, por exemplo, quero saber quanto é 15% de 220. Então, eu vou multiplicar a fração centesimal de 15%, que é 15 centésimos, 15 sobre 100,
por 220. Então eu posso fazer 15 vezes 220, resultado dividido por 100, ok? Aqui eu preferi, cortar um zero de cima com zero de baixo, tá? Para diminuir a conta. É como se estivesse simplificando, dividindo por 10 no numerador, dividindo por 10 no denominador. Então ficou 15 vezes 22, dividido por 10. 15 vezes 22 deu 330, dividido por 10. 330 dividido por 10 dá 33. Então, 15% de 220 é igual a 33, ok? Então, é sempre assim que se faz a porcentagem de alguma coisa. Vamos ver um exemplo de uso de porcentagem. Vamos supor que alguma coisa custe R$700 e ela vai ser vendida, então, não por 700, mas com desconto de 4%. Então, qual desconto que essa pessoa vai dar nessa mercadoria que custa R$700? Então, vai calcular então o desconto em cima dos R$700. Então, 4% é a fração centesimal 4 centésimos. Então, 4% de desconto de R$700 vai ser 4 centésimos vezes R$700. Então, multiplicar 4 por 700 e dividir por 100. Eu preferi cortar um zero de cima com o de baixo e outro zero de cima com o zero de baixo. Né? É como se estivesse simplificando fração, dividindo ambos, o numerador e o denominador, por 100. Tá? Então ficou só 4 vezes 7 dividido por 1. Esse 1 de baixo soma, né? Então, na verdade, ficou só 4 vezes 7, que é R$28. Então, 4% de R$700 e está dando desconto de R$28. Então, qual é o preço, na verdade, dessa mercadoria com o desconto? Então, é o preço antigo, menos o desconto de R$28. Então, com desconto, ela vai ser vendida por R$672, ok? Então, para terminar, gente, eu vou falar um pouquinho sobre raízes de números racionais. Então, lá, a fração 81 centésimos. Qual a raiz quadrada de 81 centésimos? Raiz de fração, você tem que tirar a raiz do numerador e do denominador, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. Né? Então, raiz quadrada de 81 centésimos é 9 décimos. Dividindo 9 por 10, né? 0,9. E raiz quadrada de 64 centésimos, 0,64. Eu tenho que, quando for número decimal com vírgula, eu tenho que transformar primeiro em fração. Então, lembra? Para transformar decimal em fração, transforma na fração que tem no denominador uma potência de 10, né? A fração decimal. Então, embaixo tem que ser 10, 100, 1000, 10.000, de acordo com o número de casas decimais. Então, quando tem uma casa é 10, né? Quando tem duas casas é 100, quando é 3 é 1000. Aqui, nesse número, tem quantas casas, né? Tem o 6 e 4, duas casas. Então, o denominador tem 2 zeros, né? Então, é o 100. O numerador vai ser o número sem a vírgula. Então, tirando a vírgula aqui, fica o quê? 64. Então, 64 centésimos, 0,64 é 64 sobre 100. Então, eu vou fazer que nem o anterior aqui. Eu vou tirar a raiz quadrada da fração correspondente, tá, ao número decimal. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 64 centésimos, que é 0,64, é 8 décimos. Dividindo 8 por 10 dá 0,8. Então é isso, tá? Vai ter um exercício sobre isso também, ok? E os outros exercícios da apostila para vocês fazerem. E na próxima aula, então, né, a gente conhece isso tudo aí, ok? Um abraço a todo mundo aí.